Bom dia, é muito bom a gente poder estar ainda aqui pela internet juntos nesse tempo de crise. E a gente quer buscar a palavra de Deus, a gente quer buscar a presença de Deus que nos fortalece nesse tempo. O texto que nós temos para hoje na nossa leitura bíblica é o Salmo 21. Salmo 21 é escrito pelo Davi, rei, ele que tinha uma das maiores vitórias de todos os reinados do povo de Israel, e ele não se gloriou no fato de ser rei. Davi, de nenhuma maneira, ele se gloriava no poder que lhe foi atribuído. Ele sabia que a força dele estava, sim, em Deus. Por isso que, como comumente acontece nos Salmos, eles têm uma maneira muito importante, muito significativa de colocar o Salmo distribuído. Ele tem uma moldura, e essa moldura tem um tema central. E o tema central desse texto é a alegria no Senhor. E dentro do corpo desse texto, ele se encontra promessas de Deus, recheadas de promessas de Deus. Então ele diz, a minha força está no Senhor, a minha força é o Senhor. E ele acaba exaltando a esse Deus que é o seu Senhor. Então é importante a gente perceber que mesmo Davi sendo tão poderoso, mesmo Davi tendo conquistado tantas batalhas e tantos povos, a alegria dele não estava na sua própria força, mas a alegria dele estava no Senhor. E as duas promessas que ele tem aqui dentro do corpo do texto, eles se encontram principalmente ali no versículo 7. E o versículo 7 diz assim, o rei confia no Senhor. Por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. A confiança de Davi, ele estava em Deus, mesmo tendo controle sobre tais situações. Querido, não sei você, mas a gente não tem controle algum sobre as situações que nós estamos passando. Cada dia que passa a gente fica com medo, quem sabe alguns até desesperados. Mas eu quero dizer para você, confie no Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é Deus sobre todas as coisas e Ele vai continuar sendo Deus também sobre as nossas vidas. Por isso eu trago à memória um texto de Pedro, em que ele diz, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Esse texto de Pedro ele é tão importante porque ele fala, olha, vocês podem lançar a ansiedade de vocês, porque o Deus que cuidou de vocês no passado, Ele vai cuidar de vocês no futuro. Esse é o Deus que cuida de vocês agora. Por isso, lance a ansiedade de vocês, o medo de vocês diante de Deus, e esse Deus vai suprir todas as suas necessidades. E ainda Pedro, ele arremata esse texto trazendo uma promessa, e com essa promessa eu quero fortalecer você. Um período de restrições e privações, Pedro traz essa palavra de ânimo. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes porá sobre firmes alicerces. O Deus de toda a graça, depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, Ele vai confirmar, Ele vai fortalecer, Ele vai colocar alicerces sobre os nossos pés. É um tempo de despertamento que nós estamos vivendo, para viver aquilo que é essencial na nossa fé. Por isso, eu te convido a te fortalecer nessa promessa de Deus. Esse Deus que continua sendo gracioso, esse Deus que continua sendo bom, mesmo em meio às dificuldades, mas entender que a dificuldade, ela não vai nos derrotar ou nos destruir. Ela simplesmente vai nos fortalecer, vai confirmar quem Deus é. E a partir do que Deus é, a gente pode viver a nossa fé com esperança em tempos de crise. Como o salmista diz, a nossa alegria está no Senhor. Mesmo em quarentena, a nossa alegria continua sendo o Senhor e vai permanecer sendo Ele, mesmo depois da quarentena. Que a sua vida seja alcançada nesse tempo de reclusão, que você esteja atento a ouvir a voz de Deus que vem até você, na sua casa, no seu quarto, na sua cozinha, e que você perceba que Deus é um Deus presente, um Deus que te ama e um Deus que quer caminhar contigo em todas as dificuldades. Que Deus te abençoe.